Olá, eu me chamo Márcio Lero da Silva, eu sou diretor da DOC Contabilidade Empresarial, empresa de 54 anos de mercado. Nós atendemos pequenas, médias empresas e hoje nós vamos falar a respeito de empresas de gestão de patrimônio, holdings familiares, também chamadas holding familiares. Até é um assunto muito estratégico, muito importante para as empresas, para as famílias, para a questão do patrimônio e da sucessão também, sucessão familiar. Vocês sabem que durante a década de 60 até a década de 80, o Brasil teve um grande desenvolvimento, quando surgiram muitas empresas. Pessoas, os homens, as mulheres, começaram a empreender e constituir os seus próprios negócios com o avanço da economia. E com isso, essas pessoas foram criando um patrimônio. Aos poucos, foram crescendo, foram evoluindo, suas empresas prosperando e criando um patrimônio pessoal. Agora, nos anos 2000, o que acontece? Essas pessoas já estão com certa idade e chegou o momento de se fazer as sucessões. E é muito interessante porque muitas vezes as famílias acabam tendo um gasto enorme com questão de inventário, com questão da parte de transmissão dos bens, das heranças. E é muito estratégico, é muito bacana, é muito importante os patriarcas pensarem nisso. Deixar uma tranquilidade para a sua família, para os seus filhos, para os seus familiares. Inclusive até fazer um planejamento de proteção patrimonial mesmo. Proteger os seus bens, fazer uma blindagem para evitar que esse patrimônio constituído com tanto esforço acabe parte dele indo embora em impostos, em custos, em honorários, numa eventual sucessão, numa eventual transmissão através de herança. Por isso que hoje em dia as empresas holding familiar, ou empresas de administração de bens próprios são muito importantes, são muito bacanas, você avaliar, estudar se é o caso ou não de se constituir uma empresa dessa. As vantagens, a gente pode enumerar aqui algumas das vantagens, a gente pode citar, por exemplo, em primeiro lugar, talvez o custo mesmo, o custo de inventário, como eu já coloquei aqui para vocês. No Brasil, um custo de inventário pode chegar até 25% o valor do patrimônio do patriarca. Isso representa um percentual bastante significativo. Em outros países esse percentual chega até a ser maior. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa chega a 30%. Porque você na transmissão dos bens você tem custos com o imposto, por exemplo, o ITCMD varia de 4% a 8% aqui no Brasil, o imposto de transmissão e doações de bens. E além disso você tem os custos advocatícios também, pode chegar em torno de 10%, e outras taxas, outros custos com a transmissão de bens. Então, você, através de um planejamento, através de uma empresa de bens, você pode transferir os bens para uma empresa e, ao invés de fazer a doação ou a transmissão dos bens de forma individual, de imóveis, seja imóveis, veículos, o que for, os bens estando numa empresa, você vai fazer a doação das cotas da empresa. E, se possível, durante a vida, porque com isso você pode reduzir bastante o custo de toda essa transação, fazendo de uma forma planejada. Você pode reduzir a menos da metade desse percentual que eu falei para vocês, de 25%. Além disso, tem a questão de proteção desses bens, porque eles não ficam diretamente na pessoa física, ficam numa pessoa jurídica, então existe essa proteção. E além disso tem outras vantagens também com relação ao rendimento que eventualmente esses imóveis podem fornecer ao proprietário. Se você tiver um imóvel alugado, por exemplo, o custo tributário pode chegar em torno de 27,5%. Enquanto que numa empresa, o custo tributário sobre locação de imóveis, por exemplo, chega em torno de 16%. Veja a diferença, praticamente 11% de economia mensal que você teria num aluguel de imóveis. Numa venda de um imóvel, o custo você sabe que é a partir de 15% do ganho de capital. Da diferença do custo de aquisição com o valor da venda. E numa empresa gira em torno de 5,9%.
sobre o valor da venda. Então também, né, é bem significante também essa questão do custo, né, sobre a venda do imóvel, a possibilidade de economia tributária. Esses são alguns exemplos, né, algumas dicas que a gente pode dar nesse vídeo, né, para vocês. Realmente é para se pensar, né, para você pensar no assunto, e nós estamos à inteira disposição caso você queira falar mais desse assunto, né. Junto com a nossa equipe, nós estamos à total disposição para fazer qualquer esclarecimento, se aprofundar um pouco mais nesse assunto com você, falar sobre o seu caso. Olha, para mim foi uma satisfação e estamos à inteira disposição. Até uma próxima. Muito obrigado.